Agora começou. A gente já vai iniciar. Separei outro material que eu queria. Bom, então, retomando, o que a gente estava vendo na aula passada, em perícia? Lembro que eu tenho essa dificuldade de memória, né? Planejamento da perícia. Planejamento? O que a gente falou sobre planejamento? É importante, não é? Tem finalidade, não tem? Que é importante, né? Que é fundamental para a organização, para entender o processo e tudo mais. Isso é isso. Então, eu julgo uma das fases mais complexas do processo pericial. Não que a execução da perícia ela não seja importante, né? Mas a complexidade do planejamento consta num volume muito grande de leitura, né? Para você conseguir estabelecer o que você busca como objeto de perícia, como você vai realizar o trabalho para solucionar as dúvidas e um prazo tão curtinho, né? Se não me falha a memória, é 15 dias, isso? Para aceite do processo? 5 dias. 5, né? 5, isso aí. Então, a gente tem 5 dias para fazer o planejamento. E com esse planejamento, a gente consegue chegar num ponto importante também do trabalho, né? Que é o quê? É uma parte boa, uma parte até prazerosa daí. Que é colocar valor, né? Uma vez que com o planejamento a gente vai conseguir quantificar as horas, de acordo com as etapas do trabalho, com a demanda que a gente identifica nessa leitura, a gente faz uma prévia. Claro, quanto mais experiência a gente ganha, mais fácil fica esse processo de quantificar, mas a gente tem que transformar isso em valor, né? E essa quantificação, esse planejamento vai determinar a precificação. Então, ele é extremamente importante, não só para o sucesso do trabalho, quanto para quê mesmo? Para o sucesso, vamos falar assim, do honorário, né? Para que a gente consiga precificar da maneira correta. E hoje a gente vai falar um pouquinho já das fases desse planejamento. Então, uma continuidade. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto, está aparecendo aí para vocês, né? Tá. É uma sequência, né? Faz parte desse planejamento. Antes de falar dessas fases do planejamento, eu coloquei aqui um pouquinho para falar sobre papéis de trabalho. Lembram desse termo? Eu já usei algumas vezes, né? Lembram que eu usei esse termo? Inclusive, falei que uma profissão não, né? Uma atuação contábil
de certo modo semelhante a do perito, também usa um instrumento com o mesmo nome. Quem lembra qual área que é? Auditoria, professor? A auditoria. A auditoria também utiliza papéis de trabalho como forma de organização das suas análises, dos seus levantamentos. Então, papel de trabalho. Quando que a gente começa a efetuar esse material? Então, essa atividade tem início no momento em que, quando a gente tem acesso ao processo, após fazer a carga nos autos, o perito começa a ler os termos da inicial e da contestação, bem como todos os elementos contidos nos autos, como petição, documento, anexos, planilhas, todo o material que vai ser utilizado pelas partes como forma de embasamento, tanto da sua inicial quanto da sua contestação. Então, esse papel de trabalho, já desde o início do processo pericial, ele começa a ser utilizado, então, para separar e para identificar todo o material que a gente possa vir utilizar durante a perícia. Inclusive, para buscar ou para selecionar, né, decisões que o próprio juiz já venha a ter tomado, ou venha a ter apresentado na evolução do processo. Às vezes, a perícia pode surgir não na primeira instância, mas às vezes em uma segunda instância, quando vai para o Tribunal de Justiça e, em vez do próprio juiz, os desembargadores sentirem a necessidade, eles solicitam a perícia. O mais comum é o juiz de primeiro grau fazer essa solicitação, mas nada impede, a legislação permite que qualquer juiz faça a solicitação. Então, em qualquer esfera, em qualquer instância, a gente pode ter essa determinação. Então, pode ser que a gente consiga realmente já separar o material de decisão dos próprios magistrados. O que é mesmo essa tal de carga nos autos que eu coloquei aqui? Carga nos autos. Nome feio, né? Isso é bem do juridiquês, né? Carga nos autos. Quando você pega o processo lá no fórum, lá onde está? Isso, quando a gente toma conhecimento do processo. Alguns não, né? Hoje quase nem existe mais, a maioria já foi digitalizado. A maioria hoje a gente faz a carga nos autos pela própria internet, através do Projude, e quando não foi digitalizado, é possível que a gente vá no cartório do fórum solicitar acesso ao processo. Então, é importante ressaltar que o processo, geralmente é de papel, é identificado por um número e o único, e que não existe segunda via. Mas, aí não é alguns, a maioria já acabou digitalizando esses processos. Quando a gente tem processo impresso, a gente tem que tomar muito cuidado para não causar nenhum dano nesse material, já que ele é insubstituível, né? E bem como, então, focar já nesse desenvolvimento do trabalho.
Vocês concordam com isso? Peguei o processo, já vou ter que fazer esse foco, já vou ter que começar a trabalhar esse processo. Ler ele todo bonitinho. Sim, né? Para você já ir pegando o que você precisa, caso for aceitar o processo. Né? Exatamente, Sabrina. Lembrem-se que a gente tem só 5 dias para isso. Então, cada hora que a gente possa trabalhar nesse processo é de extrema importância, né? Então, já que a gente vai ali fazer esse levantamento do que está sendo discutido, já no momento da carga nos autos, né? Então, ou seja, a gente vai tomar conhecimento do objeto que deu ensejo ao processo. Então, tal como preconiza a NBCTP, nos seus itens 8 e 9. Então, lá no item 8, o perito, quando estiver de posse do processo ou de documentos, deve zelar por sua guarda e segurança. Professor, eu peguei o processo e, sem querer, eu acabei danificando o material. Posso ter problemas? O que vocês acham? Com Sim. certeza. Mas, com absoluta certeza, vocês sofrerão sanções éticas do conselho, tá? Porque a partir do momento que a gente faz a retirada daquele documento, a gente tem responsabilidade tanto civil quanto criminalmente. Criminalmente, professor, como assim? Lembrando que processo, na sua maioria das partes, são sigilosas. Então, a divulgação de qualquer material que está ali pode refletir de maneira criminal também. Como assim, professor? Não é todo o processo sigiloso? Não. Por incrível que pareça, não. As partes, não. A documentação emitida pelo magistrado não é de sigilo, a não ser que seja segredo de justiça, é um caso um pouquinho mais complexo. Mas, na grande maioria dos processos cíveis, eles são abertos. Na criminal, que ele acaba sofrendo mais segredo de justiça. E no item 9, para execução da perícia contábil, o perito deve ater-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia a ser realizada. Ao objeto, esqueci mesmo o que é esse tal de objeto da perícia. Objeto da perícia, que estranho, né? O que é o objeto da perícia mesmo? É o que está sendo julgado, é o que o juiz está pedindo? Também. Mas dentro desse julgado vai ter um ponto que é de importância para a perícia, que é o que gera a dúvida. É o ponto controverso. Então, a gente se limita a essa controvérsia, que vai estar totalmente relacionada, obviamente, ao que está sendo julgado e ao lapso temporal. Então, o período de tempo que está sendo colocado em discussão. Fora isso, a gente não analisa documento nenhum, não trabalha, não coloca nos nossos papéis de trabalho documento nenhum. Ou seja, a gente separa, analisa somente o material que pertence a esse objeto do processo e ao período de análise. Certo?
Dúvidas? Perguntas? Questões? Nada? Então, tá. E a NBC dá um tratamento especial aos papéis de trabalho quando a gente chega nos itens 15 e 16, onde vai falar, lá no item 15, o perito deve documentar os elementos relevantes que serviram de suporte à conclusão formalizada no laudo pericial contábil. Ou no parecer pericial contábil, né? Por meio de papéis de trabalho. Então, olha, a própria norma dá esse nome ao material elaborado para o perito. Mas então isso indica que tem um formato padrão, professor? Não, não tem. Engraçado isso, né? Apesar de ser um documento previsto, inclusive na legislação contábil, ele não tem um formato. O que é importante nesse papel de trabalho? Vocês lembram que a perícia ela tem um caráter técnico-científico, não tem? Lembram disso? Lá das primeiras aulas. E a ciência ela tem uma curiosidade, uma característica muito peculiar e importante. O que é? Tudo que é feito dentro da ciência, ela deve ser possível replicação. Ou seja, é possível refazer a análise, refazer o estudo. E a mesma coisa é para o processo de perícia e o próprio processo de auditoria. Então, por mais que o papel de trabalho não exista um padrão definido, o perito ele tem que manter o processo criado por ele, né, não o processo judicial, o seu processo de estudo, de análise, de tal forma, organizado de tal forma que seja possível alguém retrilhar essa perícia. O que é retrilhar a perícia? Refazer. E vai ser considerado um trabalho bem feito quando outro profissional, ao refazer esse processo, por meio desses papéis de trabalho, chegue em uma mesma conclusão. Então, a importância é essa. O papel de trabalho ele tem que ser organizado de tal forma que alguém consiga refazer o trabalho. Então, que foram considerados relevantes, visando fundamentar o laudo ou parecer e comprovar que a perícia foi realizada de acordo, então, com as normas legais e as normas de contabilidade. E no item 16, entende-se por papéis de trabalho a documentação preparada pelo perito para a execução da perícia. Eles integram um processo organizado de registro de provas por intermédio de termo de diligência, informação em papel, meio eletrônico, planta, desenho, fotografia, correspondência, todo meio que seja possível coletar prova, ou seja, são meios onde a gente consiga documentar o nosso estudo. Então, vocês podem ver que o papel de trabalho em si pode ser uma vasta gama de material, não é? Não é isso? Pode ser uma planilha eletrônica,
Pode ser uma planta, pode ser uma correspondência, pode ser uma declaração, pode ser um livro contábil, pode ser documento fiscal. A única situação é que a organização seja que faça a condução, ou seja, leve a pessoa à condução de como se chegou à resposta apresentada no laudo. Então, o próprio CFC teve uma grande preocupação com a conclusão que o perito vai declarar no seu laudo, estabelecendo que todo o suporte para a conclusão deve estar estampada nos papéis de trabalho. De modo que a qualquer momento ele possa relatar de que forma chegou à conclusão apresentada no laudo pericial. Eu, até por prática, eu gosto dos principais papéis de trabalho. Isso eu acho que é a prática de 99,9% dos peritos. Colocar esse material como anexo ou apêndice do próprio laudo. Então eu precisei fazer uma análise, um recálculo para liquidação de sentença. Calcular multa, juros, levantamento dos valores. O que eu vou precisar separar? Então, pensando numa liquidação de sentença, eu preciso da sentença original, para ver o que vai ser liquidado. Preciso levantar o que mais? Qual vai ser o método de cálculo que o juiz apresentou. Hoje, praticamente se utiliza o IPCA para atualização monetária e juros de 1%. Mas tem alguns processos que podem vir com Selic, aí tem umas discussões. Bom, aqui eu já separei documentos do próprio processo. Agora eu preciso fazer o meu cálculo. Então eu vou anexar a minha planilha de cálculo, como eu cheguei no valor final, baseado nos outros documentos. Eu vou criando materiais de trabalho onde eu possa retrilhar o processo, reapresentar a resposta do meu laudo. Então, a NBC-TP01, nos itens 36 a 38, também levou em consideração e a preocupação com a guarda dos papéis de trabalho, com a finalidade de relatar um trabalho que foi desenvolvido pelo perito. Professor, tem prazo para guardar essa documentação? E agora? Será que tem prazo? Será que não tem? A gente costuma muito falar em prazo na contabilidade, né? Eu tenho que fazer a guarda das notas fiscais por 5 anos. Será que na perícia eu tenho prazo? Obrigado pela participação. Acho que agora Eu acredito que sim, professor. Tenha? Sim. Sabe De que guardar 5 anos. Não tem. Para perícia, não? Não. Só que a gente guarda por muitos anos. Como assim, professor? Se não tem prazo, por que eu vou guardar por muitos anos? O processo na Justiça do Brasil é rápido? Não. Às vezes, dependendo do caso, 7, 8, 10 anos. E eu posso ter a sorte de ter participado numa perícia no início desse processo e ele ainda está em andamento.
Então, eu posso voltar a ser questionado a qualquer momento. Preciso do quê? Dos papéis de trabalho. Então, o que eu sugiro? Aí é uma opinião minha, tá? Não tem formalização. É um pouquinho trabalhoso fazer isso, mas fazer a guarda da documentação pelo menos por uns 5 anos após arquivado o processo. Vamos supor, mas esse processo já foi arquivado, por que eu vou guardar por mais 5 anos? Pode existir a figura do próprio desarquivamento do processo. Por precaução, eu prefiro manter essa guarda por mais tempo. E quando que é arquivado um processo? O que vocês imaginam por arquivamento do processo? Aguardar. Um lugar bem seguro, que não deteriore. Não. Daria para guardar por arquivo? Internet? Pense o arquivamento do processo lá no fórum. Considera-se o arquivamento após finalizado todos os possíveis desmembramentos do processo. Já foi transitado em julgado, já tem sentença e foi liquidado. Pronto, aí existe o arquivamento. Diga, Lucas. Como que é feito o arquivamento no fórum? É por papel também, que nem um escritório? Porque se for assim, meu Deus do céu, o espaço que eles precisam. Hoje por incrível que pareça, até alguns anos atrás era tudo em papel, tá? Realmente o espaço é bem grande. Só que hoje andou mudando. Até hoje eu lembrei, até porque eu combinei com a Tawane dar uma força para ela. Hoje eu trouxe meu certificado digital, eu já mostro para vocês aonde que é esse trâmite hoje em dia. Então, eu sugiro essa guarda desses papéis de trabalho por alguns anos depois do arquivamento. Sugestão, né? Professor, e como é que eu controlo esse arquivamento? Pelo próprio Projude, a gente consegue fazer esse controle da movimentação hoje em dia. Graças a Deus, hoje em dia existe o Projude, né? Não tenho curiosidade. Minha irmã foi no fórum essa semana e ela está afastada do direito faz tempo, né? Ela tem uma filha especial, não tem como se dedicar. E ela ficou surpresa quanto estava vazio o fórum. Porque na época que ela atuava, era mais... tinha uma quantidade bem maior de processo físico. Aí era movimentação de estagiário, advogado buscando papel, levando papel, tirando cópia, pedindo certidão. Hoje não, hoje em dia passou tudo para o meio eletrônico, né? Eu estava até comentando com ela, tem advogado hoje que não vai mais no fórum, vai só para audiência. Professor, lá no meu serviço, eu trabalho com financiamento, né? Aí precisa tirar as certidões cíveis do vendedor para ver se ele não tem nenhum processo, né? Aí, às vezes, sai um processo de, 1900 e pouco. Aí eu preciso pedir uma certidão explicativa. Aí eu mando e-mail para a vara responsável e eles falam que vão desarquivar o processo. Tem uns que nem acham o processo, que me responde dizendo que não localizaram o processo. Aí ficou lá, sem ter... Fica vago, sabe? Quando vai para arquivamento, quando tinha essa figura do arquivamento físico, né? Ele ia para o arquivo central do Tribunal de Justiça. Inclusive, ele fica aqui no Capão da Embuia, um galpão que dá bem, acho que umas 4 ou 5 quadras de tamanho. Para vocês verem o tamanho. E, realmente, tem processo que toma fim. Pensem como que é os arquivos de vara lá do interior, então. Então, realmente, arquivou, aí dificilmente é mexido, né?
Então, o que fala lá nos itens 36 a 38 em relação à preocupação com a guarda desses papéis? Item 36. O planejamento da perícia deve ser mantido por qualquer meio de registro. Era o Lucas que estava perguntando, né, Lucas, se podia ser eletrônico? Sim. Então tá aqui, ó. Qualquer meio de registro que facilite o entendimento dos procedimentos a serem adotados e sirva de orientação adequada à execução do trabalho. Hoje em dia, qual será o melhor meio? Pelo menos para a nossa geração, né? Nunca seja na mesma idade de vocês, mas o nosso ambiente de trabalho hoje em dia mudou um pouco, né? Qual que é o meio que a gente costuma guardar documento? O arquivo Meio zero. digital. Meio digital. Digital. Hoje em dia a gente tem praticamente tudo escaneado, né? Tem processo de arquivamento que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Vocês já ouviram falar de microfilmagem? Já sim. Ih, Maria, tá se entregando, hein? Isso entrega, hein, Maria? Eu até poderia falar, não, eu já mexi com microfilme. E realmente, eu mexi. Mas faz tempo. Então, microfilme é quando você... Era um processo utilizado onde você pegava o documento físico, pegava o papel, ia lá e... Era praticamente como se tirasse uma fotografia em um tamanho bem reduzido. Tá? Depois, se precisasse do documento, tinha que pegar esse microfilme e reimprimir ele. Nossa, era um trabalho sensacional. Hoje em dia não, né? Hoje em dia está tudo digital. 37. O planejamento deve ser revisado e atualizado sempre que fatos novos surjam no decorrer da perícia. Então, aqui, apesar de ele não falar de papel de trabalho, ele é muito importante no desenvolvimento da perícia. Então, a perícia ela não é fixa, ela não é um processo rígido. Qualquer novidade pode fazer com que o perito reveja o seu processo. Só com cuidado, que nem sempre a gente vai poder cobrar mais por isso. Opa. E o planejamento deve ser realizado pelo perito contador. Esse ponto é bem interessante. Ainda que o trabalho venha a ser realizado de forma conjunta com o perito contador assistente, podendo este orientar-se no referido planejamento. Este, o assistente. Então, de quem que é a responsabilidade de planejar o desenvolvimento da perícia? É do assistente? O assistente vai se envolver nesse processo? Não. Isso é uma exclusividade do perito nomeado pelo juiz. Então, do perito contador. O assistente pode até trabalhar em conjunto e utilizar-se do mesmo planejamento, mas a responsabilidade do planejamento é do perito contador. Por que ele traz esse destaque? Por que é importante esse destaque? Quem que é o responsável pelo resultado final da perícia? O perito contador. O perito contador. Então, o planejamento tem que ser a ferramenta desenvolvida por ele, para que ele chegue do seu modo, da sua forma de trabalhar, ao resultado do processo. Opa, borrado aqui. E esse planejamento, em
envolve, então, o desenvolvimento das... Desenvolvimento não, né? A idealização das fases do planejamento. Como assim, professor? Fases do planejamento? Então, à medida que a leitura dos autos vai sendo feita pelo perito, ele vai transcrevendo, vai anotando todos os elementos importantes no seu papel de trabalho, e assim as etapas necessárias para a perícia vão sendo evidenciadas, bem como o tempo necessário para cada atividade nessas fases da perícia. Então, após a leitura completa do processo, o perito vai ter já desenhado as fases do processo e, por consequência, a quantidade de tempo que ele vai executar o processo. Tendo a quantidade de tempo de cada fase, ele vai poder mensurar os seus honorários. Então, ele vai quantificar monetariamente o valor dos seus honorários. Então, é importante lembrar vocês sempre que todas as folhas do processo devem ser lidas. Uma vez que ali no meio pode ter não só a decisão do juiz, mas principalmente a decisão do juiz, que possa auxiliar a gente no processo pericial, que possa ser importante durante esse processo pericial. E quais são as fases, ou vamos falar assim, os passos que podem ser utilizados pela perícia? Então, a gente pode ter como fases essas etapas. Professor, a NBCTP 01 está um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente com a mesma finalidade. Lembrando, na NTP ele dá uma sugestão de fases. Mas pode ser desenvolvida por cada profissional, como ele achar melhor. Então, aqui eu elenquei compromissos, análise de autos e documentos, reuniões de trabalho, levantamento de dados, cálculos e elaboração de anexos, redação do laudo e até o material aplicado. O material aplicado é uma fase, professor, pode ser considerado, inclusive, para precificar. Muito contador não usa a aplicação do material, já que hoje em dia a gente não fica tirando cópia mais, a gente não tem tanto isso. Então, vem sendo suprimido, mas dependendo do caso pode ser necessário. Então, compromisso. O que a gente pode ter como compromissos? Aqui a gente pode encontrar também como pré-operacional. Uma fase pré-operacional. Então, compromisso é compromisso do contador ou do perito contador com o processo, com o conhecimento do processo. Então, aí fazer a carga no processo, quando precisa se deslocar até o fórum, e depois a entrega do processo. Alguns podem colocar mais uma subfase aqui, um desmembramento da petição de aceite de honorários, fica a critério de cada um. Então, esses compromissos é uma fase pré-operacional, que vão estar envolvidos em que prazo? Naqueles 5 dias. É tentar identificar o que eu vou fazer para poder iniciar e aceitar esse processo. Certo? Mais ou menos? Talvez. Diga, Lucas. Pode perguntar, filho. Não precisa apertar esse botão. É mais prático. É uma dúvida, no caso.
o planejamento, o perito contábil eleito, ele é obrigado a seguir etapa por etapa? É que é o, digamos assim, ele é o roteiro que o próprio perito desenhou. Então ele acaba seguindo. Que pense como se fosse fazer uma viagem. Ah, você desenhou uma viagem, você vai daqui para São Paulo. Ah, você vai até o centro de ônibus, aí do centro você vai pegar um outro ônibus para ir até o aeroporto, lá você vai embarcar em um voo. Então você vai colocando tudo que você precisa fazer para chegar no seu destino. Pense como se fosse o mesmo processo. Você já vai desenhar previamente o que você vai fazer para responder aquela dúvida. Então, é muito comum ser seguido. Ah, professor, mas pode mudar no meio do processo? Pode. Principalmente se tiver alguma alteração substancial, algum fato relevante que venha a necessitar essa modificação. Então, o planejamento não é algo estático. É possível de ser alterado. Mas ele é comum de ser seguido. Deu para compreender, Lucas, mais ou menos? Sim, perfeito, professor, obrigado. Então, a ideia ali é como você idealizou aquele trabalho, como você vai responder aquela dúvida, a tendência natural é que você acabe utilizando ele, né? Então, por isso que eu falo, por mais que eu coloquei um modelo aqui, não que ele seja imutável, pode ser perfeitamente adaptado. E cada período trabalha com um modelo diferente de planejamento. Segundo, análise de autos e documentos. Se a gente pegar a NBCTP 01, aqui a gente já está falando de fase operacional. É a execução da perícia em si. Então, o compromisso aqui, fazendo uma analogia com o modelo indicado pela NBCTP, é uma pré-operacional. A 2, análise dos autos, já está dentro da operacional. Então, a leitura e análise do processo, análise e tabulação de documentos de empréstimos, por exemplo, se for um caso de revisão de financiamento, análise de índices para cobrança, análise de juros utilizados e cobrados. Tudo aqui está levando a crer que há uma perícia de contrato financeiro, não é? Ah, então essas fases aqui podem mudar, professor? Perfeitamente. Aqui, na verdade, são subfases, né? Aqui é fazer a análise dos documentos pertinentes ao objeto da perícia. Ah, então é uma discussão de dissolução de sociedade. Ah, eu não vou fazer análise do documento de empréstimo. Eu vou fazer análise de livros contábeis. Análise das demonstrações apresentadas ou registradas na junta. Então, a análise do documento vai depender do tipo do processo. Você vai analisar os documentos pertinentes a esse processo, a esse objeto de estudo. Reuniões de trabalho também é considerado fase operacional. Aí eu preciso fazer uma diligência com o autor. Vou visitar lá o autor para coletar informações, para coletar documentos. Vou elencar e vou desmembrar quanto tempo eu vou levar. E todos esses itens aqui, uma das finalidades é estipular, definir tempo de realização, tá? Vou me reunir com o réu. Quanto tempo? Vou fazer a diligência no réu. O que eu vou coletar para estipular? Vou levar 5 horas para essa etapa.
Levantamento de dados, também fase operacional. Então, vou pensando ainda aqui no processo de contratos financeiros, né? Fazer o levantamento através do material apresentado, qual a composição do débito. Vou ter que fazer o levantamento de índice de juros e correção monetária, igual eu falei para vocês lá, que hoje em dia a justiça tem se adotado muito o IPCA, né? Virou a tabela oficial, principalmente aqui do TJPR. Fase operacional ainda, cálculo e elaboração de anexos. Então, construção de planilha de índices, construção de planilha de cálculos, construção do material que eu vou utilizar para chegar na resposta. Ah, professor, mas eu já tenho a planilha pronta. Isso acontece muito, né? Será que acontece? Será que não? Dependendo do que for o processo, a planilha já está guardadinha, o perito já realizou várias vezes o mesmo tipo de análise. Só que ele vai precisar alimentar a planilha, né? Vai precisar fazer uma definição de como ele vai chegar nos valores. Considera o tempo para isso. E aqui já é uma fase de finalização, né? Uma fase pós-operacional. É a redação do laudo. Então, já preparei todo o material, agora eu vou confeccionar o laudo, seguindo todas as particularidades exigidas, tanto pelo Código Civil, quanto pela NBCTP 01. Revisão final do laudo. E hoje, quando a gente fala em impressão, a gente pode considerar a própria petição entregando esse laudo. E, caso seja necessário, destaque de material aplicado. Aqui seria o único material ou única precificação que a gente faria que não é em horas. Todas as demais, a gente coloca tempo. Quanto tempo eu levei para construir a planilha ou para alimentar a planilha? Quanto tempo eu vou levar para fazer a redação do laudo? Quanto tempo vai levar para ser feita a revisão? Revisão, isso envolve revisão até ortográfica mesmo, né? Ortogramatical. Já papel de trabalho, tinta, impressora, cópia, depreciação, isso a gente coloca em valores, na única situação onde não envolve tempo. Mas lembrando, muitos já estão abandonando essa figura aqui. Então, após terem identificado as fases da elaboração da perícia, a gente quantifica as horas necessárias para a conclusão de cada fase, com a finalidade, então, de estabelecer os valores de remuneração do trabalho. Então, como produzido aqui, eu coloquei até para vocês lá no AVA, essa planilha. Então, as fases aqui bonitinho, a gente especifica em horas. Então, a fase dos compromissos. Quanto tempo eu vou levar? 2 horas. Vou colocar quanto que vale a minha hora e vou precificar. Olha, vou cobrar R$50 pela execução dessa fase dos compromissos. Vou gastar R$12 não, 12 horas para análise de documentos e dos autos. Vou precificar, vou colocar o valor. Vou definir quanto tempo eu vou levar de reunião
de diligência com as partes, se for necessário. E vou precificar. Então, eu vou precificando todas as etapas do meu processo até que eu consiga chegar em um valor. Nossa, por isso que o perito ganha bem, Porque, porque ele cobra cada parte do planejamento por hora. por hora. E é o que está digamos assim, nas associações ou nos conselhos de classe. Então, se vocês pegarem tabela do Sincontiba, vai indicar um valor por hora. Se pegar a tabela da PEPAR, é um valor por hora. Tudo é em horas. E cobrado em horas. Trabalhos da contabilidade cobrados em hora. Perícia e auditoria. Professor, quem Diga, Ju. determina as horas ali, ó, tipo no item 4, levantamento de dados, é 10 horas, é isso? Isso, 10 horas. É você que determinou essas 10 horas ou não? É o perito. Se você falar que demora 15 e fazer em 10, você cobra os 15. Parte sua. Beleza. Que aqui você vai ter 5 dias para apresentar esse valor. Então, aqui são estimadas. Pode ser que você gaste menos. Só que também você pode... vou falar palavrão. Se ferrar. Pode ser que você cobre, gaste mais. Então, como é uma estimativa, pode ser que você acerte ou não. Como é que eu vou ter certeza se eu estou acertando ou não? A gente não tem muita certeza. A gente ganha prática. Quanto mais a gente vai executando trabalhos periciais, mais prática a gente vai ganhando. Mas não tem uma fórmula para fazer isso. Mas aqui todas essas estimativas é do perito. Pode ser que ele não leve 8 horas para digitar o laudo. Pode ser que ele faça em 2. Às vezes o processo é um processo simples. Aí ele vai lá e vai colocar, não, vou levar 2 horas para digitar e 1 hora para revisar. Então a ideia aqui é só fazer a multiplicação. Esse vezes esse, só que sem o menos, né? Esse vezes esse vai ser 990, então aqui eu vou cobrar 998. Então, no meu ponto de vista, aqui que mora o perigo da vida do perito mesmo. Estipular essas horas. Fiz isso, coloquei em horas, precifiquei e determinei o valor final, aí eu posso fazer o aceite indicando quanto que se cobra pela perícia. Professor, mas ali tem 3 valores de hora diferentes. Pode cobrar assim? Pode, gente. Agora eu fiquei na dúvida. Acredito que como ele faz as próprias horas, acredito que ele determina quanto que quer cobrar de cada hora, de cada serviço que ele presta. E Mas pode. o que ele tem que levar em consideração para fazer isso? O tempo que ele vai ser. A equipe. Por quê? Não entendi, professor, a equipe. Por que aqui foi um exemplo que eu coloquei mesmo, tá? Por que aqui eu colocaria R$25? E lá para digitar o laudo, 500. É diferença gritante, né? Será que para ir buscar o processo não posso mandar o estagiário? Sacanagem com o estagiário, né? Mas tudo bem. Precisa o próprio perito ir lá buscar o processo? Não, né? Pode ser um profissional
de uma hierarquia mais baixa do escritório, cobra um valor mais baixo. Então, eu posso remunerar as minhas horas de acordo com o profissional utilizado da minha equipe. Então, eu vou colocar alguém lá para fazer a construção das planilhas. O meu assistente, o meu analista vai fazer essa construção. Posso colocar um valor um pouco mais singelo do que o do próprio perito. Posso. Tá? Isso é uma indicativa de possibilidade. Mas eu posso simplesmente colocar aqui, pegar 499 e colocar para todo mundo, para todo o trabalho. Na verdade, a maioria acaba fazendo isso. Tá? Define um padrão básico de horas e com ele precifica todo o trabalho. Mas aqui é uma indicação da possibilidade. Certo? Deu para entender essa diferenciação do possível? Poder colocar horas distintas para atividades distintas, mas que nem sempre é seguido. Então, a gente faz a precificação, igual a gente mostrou ali na planilha. Após a quantificação de tempo, a gente faz estabelecimento dos honorários. Então, estabelecer valor de honorários é sempre uma atividade que tem que ser feita com muito cuidado e sensibilidade. Uma vez que o perito contador é auxiliar da justiça e tem que ponderar a situação econômica e financeira das pessoas que fazem parte do processo. A gente não escreve isso, tá? Mas a gente leva em consideração. Como assim, professor? Então quer dizer que trabalhos onde tenham pessoas com mais poder econômico, a gente vai cobrar mais? Teoricamente, sim. O valor do processo é relativamente alto. Às vezes o processo nem é tão trabalhoso, mas o valor que está sendo discutido, o risco que está embutido naquela análise, a gente leva em consideração. Então, através da NBC-PP 01, o CFC contribuiu elencando as variáveis que podem ser envolvidas, então, nesse processo de estabelecimento dos honorários, indo ali do item 47 ao 56. Inclusive, eu uso a própria NBC-PP para justificar os meus honorários. Então, vamos lá, 47. Na elaboração das propostas de honorários, o perito deve considerar os seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, aqui é o que eu falei da minha equipe, o pessoal técnico, o prazo estabelecido, a forma de recebimento e os laudos interprofissionais, entre outros fatores. Então, aqui ele traz vários elementos que a gente vai considerar na hora de fazer a precificação. Então, a relevância. Aí ele destaca os principais aqui. O que é a relevância? Relevância é entendida como a importância da perícia no contexto social e sua essencialidade em resolver ou sanar dúvidas de caráter técnico, científico, contábil, suscitadas na demanda judicial ou extrajudicial. Não entendi, professor, esse tal da relevância. Qual a importância do processo? No contexto da sociedade, não das partes envolvidas. Será que esse processo vai ser objeto de análise e utilização para futuras decisões? Vai. Então,
eu preciso precificar isso. Não entendi ainda, professor. Pensem um perito que vai fazer uma análise, ou que fez análise da discussão do PIS e COFINS, o ICMS sendo excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Aquela decisão ali levou muita gente a tomar ações em relação a essa matéria, né? Se eu vier executar um trabalho em um processo com esse vulto, não com esse vulto, vulto é outra coisa, né? Com essa característica social, eu vou precificar isso, eu tenho que considerar, porque se eu fizer errado, eu posso sofrer graves sanções financeiras, né? Reparação de danos, tudo mais, isso é perigoso. Ah, não, é uma demanda um pouco mais simples, não vai ser utilizada por ninguém. Aí é um processo de baixa relevância. Relevância social. Então, tudo aquilo que contribua para o desenvolvimento tanto da sociedade quanto do conhecimento técnico-científico da contabilidade. O vulto. O vulto está relacionado ao valor da causa, no que se refere ao objeto da perícia. A dimensão determinada pelo volume do trabalho e a abrangência das áreas de conhecimento envolvida. Então é um trabalho que vai exigir um conhecimento muito grande, tanto da área contábil quanto da área tributária e ainda mais do societário. Opa! Falando em área de conhecimento, esse trabalho é bem virtuoso, né? Olha quanto conhecimento eu não vou ter que dominar para poder executar o trabalho. Ah, não, é só uma liquidação de sentença, eu preciso conhecer matemática financeira. Menos vulto. Ah, não, mas é uma liquidação de sentença onde eu vou ter que aplicar a atualização em inúmeras verbas. Opa, já começou a crescer o trabalho. Aí a dimensão, quantidade de trabalho a ser executado mesmo. Ah, não, eu estou fazendo revisão de contrato. É de um contrato ou uma revisão de uma relação onde existia 100 contratos de empréstimo. Vou levar em consideração. E também o valor da causa. Às vezes a gente está falando de uma causa ali de 30, 50 mil reais. Ou às vezes a gente está falando de uma causa de 10 milhões. Tenho que levar em consideração? Tenho. Então, o vulto vai estar relacionado a essas três vertentes. O valor da causa, a quantidade de trabalho a ser executado e a quantidade de conhecimento necessário para a execução da perícia. Aí o risco. O risco compreende a possibilidade do honorário não ser recebido por inteiro. Nossa, professor, mas pode acontecer isso? Sim, se o juiz desconsiderar uma parte do seu trabalho, esse processo vai ser pago somente parcial. Então, a gente também tem que levar o tempo necessário ao recebimento. Então, de repente, a gente vai fazer um trabalho que a gente vai receber daqui a um ano. Considera isso na precificação. Por que a gente tem que considerar tempo de recebimento? Para precificar certo, senão fica defasado do receber daqui uma. Deflação? Exatamente, Maria. Defasagem. Dinheiro, no decorrer do tempo, o que acontece com ele? Perde valor, não perde? Então, quanto maior for a possibilidade de receber a longo prazo, a gente vai considerar isso na precificação. E também a antecipação de despesas necessárias à execução do trabalho.
Então, a gente vai precisar fazer viagem, vai precisar fazer deslocamento, tudo isso a gente considera, porque muitas vezes a gente vai colocar essa despesa do nosso bolso para depois receber. E também devem ser levadas em consideração as implicações cíveis, penais e profissionais, ou qualquer outra punição que o perito possa estar sujeito nesse processo. Muitos dos peritos, na verdade, a maioria acaba até tendo seguro para isso, tá? Não sei se vocês já ouviram seguro responsabilidade civil. Alguém já ouviu falar nesse seguro? Não? Sim. Não, professor. Eu não, pelo menos. Seguro responsabilidade civil é um seguro que a gente contrata para caso a gente cometa uma determinada imperícia, algum erro no nosso processo de execução do trabalho e venha a ser cobrado judicialmente, esse seguro arca com até custas de advogados ou eventuais sentenças que a gente seja condenado. É uma segurança que a gente tem para não perder dinheiro, né? Quer dizer, a gente acaba gastando com o seguro, né? Aí parece seguro de carro, a gente paga para tentar não usar. A complexidade, então, está relacionada à dificuldade técnica para a realização do trabalho em decorrência do grau de especialização exigido. A dificuldade em obter os elementos necessários para a fundamentação do laudo e o tempo transcorrido entre o fato a ser periciado e a realização da perícia. Nossa, professor, como assim? Tempo entre o fato e a realização? Por que isso? Os outros aqui até dá para entender, né? É um trabalho que vai exigir muito conhecimento técnico. Opa, tem que ser cobrado. A dificuldade em conseguir o material para execução tem que ser cobrado. Ah, não. Diferença de quando aconteceu o fato para a data da perícia. Por que a gente considera isso? Quanto maior o prazo entre o fato ocorrido e a execução da perícia, mais dificuldade a gente vai ter no acesso a esses documentos. Consequência, maior a dificuldade na execução da perícia, mais complexa ela se torna. Então, e também deve ser considerado o ineditismo da matéria periciada. Isso até está envolvido aqui também com a relevância, né? Geralmente, processos com ineditismo apresentam caráter social também um pouco mais elevado. E as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho é o tempo despendido pelo perito para a realização da perícia, mensurado em horas trabalhadas pelo perito contador quando aplicável. Como eu falei lá, o material não tem como a gente mensurar cópias em horas, né? Então, a gente coloca o valor. Sempre quando é possível, a gente coloca em horas de trabalho. E o pessoal técnico é formado pelos auxiliares que integram a equipe de trabalho do perito, estando sempre os mesmos sob orientação direta e inteira responsabilidade do perito. Isso a gente até viu já em aulas anteriores, né? Mas eu vou levar em consideração, então, quem são os funcionários que vão me auxiliar e, conforme as atividades que eles executam, eu posso precificar de modo diferente. O prazo. O prazo determinado nas perícias ou contratado nas extrajudiciais também são levados em conta, considerando eventual exiguidade de tempo que requer a dedicação exclusiva do perito contador e da sua equipe para a execução do trabalho. Geralmente, que tipo de trabalho que exige muita dedicação ou quase dedicação exclusiva do perito e da equipe?
Análise da documentação? Análise da documentação? Será? Não, aqui é a ideia da urgência do trabalho. Como assim, professor? O juiz lá deu 60 dias para executar o trabalho. Opa, esse tempo dá e sobra para executar. Não, o juiz determinou com urgência e deu 15 dias para execução da perícia. Opa, para poder fazer em 15 dias eu vou ter que, é igual a gente costuma falar, principalmente no imposto de renda, né? Vou virar a noite trabalhando. Já ouviram essa expressão? Algum de vocês já deve ter virado a noite trabalhando. Não pode. Não? Eu já, professor. Só a Maria? Ô, Maria, você que tá mais... Eu trabalho muito, professor. Muito mesmo. Muito. O virar a noite trabalhando é quando a gente tá atolado de trabalho e precisa dar um jeito de terminar, né? Na perícia pode acontecer isso. Exigiu isso, a gente vai cobrar mais, com certeza. Faz sentido para vocês isso? Então, Mete a faca. Mete a faca, literalmente, né? Quanto maior a urgência, mais caro é. É simples assim. Então, outro ponto que a gente vai levar em consideração. 55. O prazo médio habitual da liquidação compreende o tempo necessário para recebimento dos honorários. Então, aí entra naquela situação que eu falei. Quanto tempo eu terminei a perícia, executei a perícia, e quanto tempo eu vou ser remunerado? Dependendo do tipo de processo, a gente recebe rápido, dependendo, demora um pouco. Vamos considerar isso. E o último critério, esse eu acho até um pouco perigoso, são os laudos interprofissionais. Então, eu preciso executar um trabalho de perícia contábil, mas que eu dependo de um suporte de um engenheiro civil. Eu não posso fazer a análise pertinente à área de engenharia, uma área exclusiva da engenharia. Mas eu posso contratar esse engenheiro. Vou ter que contratar um profissional especializado que tem, inclusive, uma tabela de preços a ser seguida. Vou levar em consideração, então, a execução também desse laudo interprofissional. Então, eu vou precificar considerando peças técnicas, então, trabalho executado por outros peritos qualificados e habilitados na forma do Código de Processo Civil e de acordo com o Conselho Profissional. No caso que eu citei o exemplo do CREA, né? Conselho de Engenharia. É como se a gente estivesse terceirizando, apesar que eu não gosto dessa ideia de aspas, né? Terceirizando o trabalho. Uma parte do trabalho não é da minha competência, eu vou demandar um segundo profissional. Vou ter que colocar esse valor, inclusive para respostas. Como assim, professor? Caso surjam eventuais dúvidas, eu vou ter que demandar ele novamente, eu vou considerar essa precificação. E pode considerar sempre um tempo para esclarecimento, tá? Então, a gente vai cobrar também por esse profissional. E à medida que a leitura dos autos vai acontecendo, e a transcrição desses documentos que a gente vai separando nos papéis de trabalho, as etapas da perícia vão sendo evidenciadas, e assim a gente vai conseguindo elencar o tempo para a execução dessas atividades. E obedecendo a orientação da NBC, após a leitura completa de todas as peças dos autos, a gente vai, então, multiplicar esse tempo pela taxa de honorário que possa, então, quantificar os valores a serem mensurados. Então, aí o que eu falei aqui como mostra a seguir.
Cadê? É essa tabelinha aqui, né? Lembrando, foi um modelo. Se vocês começarem a encontrar laudos por aí, vocês vão encontrar inúmeras formas de fazer essa precificação. Essa daqui está razoavelmente detalhada. Já vi muito perito trabalhar com um processo mais enxuto. Tem problema eu trabalhar com as fases da perícia de modo mais enxuto? O que vocês acham? E agora? Eu posso trabalhar mais enxuto? Não posso? Eu acho que sim, professor. Pode. É um trabalho totalmente livre. Porém, quanto menos detalhado é o nosso planejamento, então, quanto menos detalhes a gente coloca nessas fases, maior a possibilidade que a gente dá dos advogados de questionarem o nosso honorário. Quanto mais a gente detalha, mais argumento para a defesa dos honorários a gente tem. Então, eu já vi perito que simplesmente não anexa o planejamento de trabalho e o advogado vem e questiona, olha, eu acho que está muito alto, eu gostaria que o perito contador detalhasse o seu trabalho. Aí ele vai ter que fazer um desmembramento semelhante a esse. Então, eu já prefiro trabalhar desse modo. É uma sugestão que eu dou para vocês já, deixar desmembrado. Pode falar, Lucas, não precisa levantar essa mãozinha. Eu vi que você abriu o microfone e fechou. Você falou que, no caso, você faz a área de perícia também, mas como que você faz a área de perícia? Porque não sobra tempo para você fazer tudo isso. Tem que dar um jeito, né, Lucas? O que você faz de madrugada? Nossa Senhora, literalmente, passa a noite trabalhando. Fim de semana, depende muito. Igual rotina do escritório, aí a gente conta com funcionário para ajudar, né? A gente se envolve mais assim, nos trabalhos mais técnicos. A aula, eu já tenho muita aula preparada, então, e muita coisa a gente faz até mais rápido. Mas a perícia também, ela daí é o que acaba tomando mais tempo no meu dia a dia. Por isso que está sobrando dinheiro, professor. Tá, gente. Por isso que a gente, pelo menos eu, né? Por isso que eu não dependo tanto do dinheiro da faculdade, graças a Deus. Senão eu tava fodido. Essa parte depois eu vou ter que editar. Se bem que ninguém vai ver, né? Então, após essa atividade, o perito vai elaborar uma petição especificando e detalhando as fases do trabalho pericial, a duração de cada fase e o valor dos honorários. E a petição vai ser protocolada no fórum, ou hoje em dia no Projude, e o perito irá devolver os processos, então, na vara de origem. E como se dá essa petição? Eu deixei um modelinho aberto, eu coloquei lá para vocês. Então, a gente vai se direcionar qual vara, vai colocar o número dos autos, que tipo de ação, quem que é o exequente, o autor, quem que é o executado ou réu, aí depende do tipo de processo, né? Vai fazer a identificação, quem que é o perito, né? Vai se qualificar, né? Como os advogados falam, e vai indicar. Aqui é um modelinho de perícia com valor fixado. Agora, cadê o outro? Aqui já é um modelo
Vocês podem ver que o formato é parecido, né? Onde a gente vai detalhar. Até para dar um enterzinho. Então, vai seguir o mesmo trâmite, se direciona ao juiz, identifica o número do processo, a ação, o autor ou o exequente, o réu, vai se qualificar, indica que folha que ele foi nomeado e faz o detalhamento das horas. Professor, aí está no corpo do texto. Posso colocar em outro local? Um anexo? Ou um apêndice, né? O correto é um apêndice? Pode. Eu mesmo apresento em apêndice. Vou abrir aqui uma... Peraí. Tá abrindo. Vai, Word. Funcione. Pronto, só falta esse tamborinho abrir. Ok, essa é a minha. Então, eu escrevo no corpo do texto, coloco a precificação e as horas, mas eu coloco em apêndice a composição de horas. Um pouquinho diferente, mas se vocês olharem, praticamente igual, né? Separa em pré-operacional, execução e finalização. Então, indicando tudo que é feito dentro do processo pericial. E o currículo a gente é obrigado a colocar de acordo com o Código de Processo Civil, tá? Até está aqui, artigo 465, parágrafo 2º, exige o currículo. Então, existem várias formas, que eu falei para você, eu coloco os próprios itens da norma como justificativa para algumas respostas já. Então, cadê? Para execução do trabalho, foi considerado complexidade por objeto dos autos. Nossa, onde está isso aqui? Não está lá na NBCPP, no item 47? E esse item aqui a gente vai ver mais para frente. Tá? Item 63, que fala de laudo complementar e a diferenciação do que é o laudo complementar e do que são quesitos suplementares e complementares. Tem diferença. Aí o que eu falei do valor fixo é quando a gente tem a justiça gratuita. O que é a justiça gratuita? Então, é quando uma parte, pode ser já na inicial, na contestação, ou, na verdade, em qualquer fase do processo, ele solicita que ele seja suportado pelo Estado nas custas judiciais. Então, ele deixa de ser obrigado a pagar custas, isso inclui a perícia. Tá? E o magistrado, aí, com a experiência e com as determinações do Código de Processo Civil, ele vai ter que comprovar, o juiz vai ter que identificar a hipossuficiência, a falta de grana, para aceitar ou não a justiça gratuita. Ele aceitando, todo o trabalho pericial, ele vai ser com um valor pré-determinado. Aí tem uma tabela do CNJ. Hoje, um trabalho pericial contábil pode chegar até R$ 1.800. Parece pouco, mas não é tão pouco assim também, né? 1.800, ainda tem muito que está sendo discutido. Então, o juiz, acatando o pedido das partes, então ele aceitando o argumento das partes,
ele entra nessa modalidade de justiça gratuita, onde os honorários serão de responsabilidade do Estado. Então, assim, nessa situação, o perito nomeado não calculará nem pleiteará valor de honorários no encerramento do planejamento. Ele vai ter que apenas falar, ó, eu aceito, não aceito. Então, ele tem o valor fixado, e com esse valor fixado, ele vai ter que fazer essa análise. Puxa, a quantidade de trabalho vai ser devidamente remunerada por esse valor ou não? Ah, não, vou ter que trabalhar muito. E eu acho que não vale a pena aquele valor fixado, eu desisto da perícia. Ah, eu acho que vale a pena, o trabalho, vamos falar assim, consegue ser remunerado de maneira satisfatória por aquele valor, eu faço aceite. A diferença, então, vai estar aqui, né? Cadê os meus modelos? Já me perdi, peraí. Eita, só uma mesão, fechei. Aqui eu estou falando que eu aceito a perícia, indico, venho aceitar a perícia com esse valor. Naquele modelo já determinado, deixa eu ver se eu resgato ele aqui, peraí. O que eu faço? Indico que eu estou ciente daquele valor e que eu aceito trabalhar naquela perícia. Deu para compreender a diferença da aceitação da perícia tradicional e da perícia da justiça gratuita? Eu vou ter que planejar as duas? Vou. Até para saber, puxa, vale a pena 1.800? Não vale? Vou ter que quantificar as horas de trabalho. Mas na hora de aceitar, eu simplesmente vou falar, eu aceito o valor estipulado. Na perícia tradicional, eu aceito o valor mediante o honorário de tantos R$1.000. Essa é a principal diferença das duas precificações. Grande diferença. Professor, no caso, o perito, ele tem um limite de recusa? Não. Isso não. Ele tem o direito, né, de recusar sempre quando ele se sentir, vamos falar assim, incomodado nesse processo pericial. Seja o incômodo do acúmulo de trabalho, seja o incômodo do tipo de perícia, né, da discussão que está sendo objeto, ou mesmo valores, né? De repente ele viu que muita gente está questionando os valores e acha que não vale a pena. Ele pode perfeitamente. Tranquilo? Mais ou menos? Perfeito. Da aula de hoje, a gente vai até esse ponto. Mas eu vou aproveitar então que eu falei, que eu estou com o meu... Ah, e o que eu falei lá do modelo, se a gente vai lá no anexo 4 da NBCTP 01, ele fala aqui um modelo de planejamento. Só que é um modelo. Pode ser interessante, pode não ser. Só que aqui ele tem uma situação bacana, que ele explica o que é cada modelinho. Então, a carga ou recebimento do processo. Após receber a intimação do juiz, quando for o caso, retirar o processo da secretaria. Ele vai meio que especificando o que ele considera cada fase. Mas é o que eu falei, né? Nem todo mundo segue esse modelo, na verdade, praticamente ninguém.
É muito bom para a gente estudar para concurso. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, sempre quando a gente recebe, o processo ele fica constando no nosso sistema do Projude. Então, por exemplo, esse eu estou para responder já das fases, desenhar o planejamento da perícia. Então, a nomeação foi aqui, agora dia 21. Eu só vou ter que ler tudo isso. Bacana, né? Ah, professor, mas nem todos têm documento. Não. O problema é que muitos aí aparecem desse jeito. Alguns, vários documentos para leitura, né? Mas todo o processo hoje em dia acaba aparecendo desse jeito. Vem com todo o processo eletrônico. Então, a gente clica aqui, vai aparecer toda a petição inicial, o que ele colocou, por exemplo, como documentação. Ô, professor, agora que eu vi esse código de barra ali do lado, me lembrou uma situação, porque é a assinatura do juiz aquilo ali, né? Não é exatamente do juiz, aqui é uma assinatura eletrônica. É, uma assinatura eletrônica, mas do juiz, não? Não, pode ser de qualquer um. Qualquer um. Ah, Qualquer um. uma vez eu tinha que... Eu ia na prefeitura, eu ia no fórum, eu voltava para como que é o nome daquele outro que valida o nome? Esqueci. Ah, enfim, nossa, não queriam porque não queriam carimbar o negócio para mim porque não tinha assinatura do juiz e tinha aquele bendito código de barra ali. Mas ali é a identificação da assinatura eletrônica. E não necessariamente porque, por exemplo, a gente vai... Não vou peticionar aqui, mas vamos supor que eu fosse colocar a minha resposta lá, o meu aceite. Eu teria que vir aqui, peticionar, vou indicar que tipo de documento que é, ou então fazer a minha proposta de honorários. Então, vou lá, seleciono o arquivo que eu quero, porque eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado. Mas pode ser esse aqui. Ah, ele só aceita PDF, esqueci. PDF fácil aqui. Vou colocar outro de outro qualquer aqui, só para... Vamos supor aqui que eu quisesse anexar esse aceite. Eu vou indicar aqui que é a minha proposta de honorário e vem aqui assinar documentos. Então, esse documento que eu vou anexar, ele também vai constar essa barrinha ali. Também vai aparecer a minha assinatura digital. Então, hoje, o perito também não faz mais nada sem assinatura digital. Mas todos os processos que a gente trabalha ficam aqui para perícia ou já periciados, mesmo que a gente não tenha terminado, tá? Isso é uma coisa bem interessante. Então, enquanto ele não for arquivado, ele fica constando no Projude do perito. Ah, professor, mas como assim, quando ele não for periciado? Tudo vai depender da habilitação. A Secretaria do Fórum habilita o perito por um prazo. A partir do momento que terminou o prazo de habilitação, ele vai como se já tivesse sido periciado, mas nem sempre. Então, pode ser que a gente vê ele indo e voltando do paraperícia para o já periciado e fique transitando. Mas o interessante que eu quis mostrar é isso. Todo o processo vai estar de maneira eletrônica. Inclusive, se tiver processos anteriores, tá? De repente, por exemplo, esse da 7ª vara,
olha quantos processos foram transitados, julgados, até para chegar na liquidação de sentença. Inclusive, eu tive que pedir habilitação nesse. E olha o tamanho desse processo. Está na movimentação... Terminou, né? Na movimentação 714. Ele nem aparece por inteiro aqui, que se a gente não mudar para 1000 por página, ele ficaria incompleto. Então, às vezes, o trabalho daqueles 5 dias pode ser bem significativo, tá? Isso daqui já é está em processo de finalização, né? Eu já até anexei o laudo aqui. Mas vocês viram que hoje em dia, praticamente todos os processos estão ali. Inclusive, eu não tenho nenhum modelo que tenha de perícia, vamos falar assim, que tenha sido digitalizado. Mas eu tenho um processo meu. Vou voltar lá para o Projude. Aqui como vítima. Esse é um processo que foi digitalizado. Ele começou lá em 2000, lá vai pedrada, e ele passou de um documento impresso para um documento totalmente digital. Então, hoje, a gente vê muito processo que estava no meio físico já transitando para o meio digital. O Lucas tinha perguntado isso, né, Lucas? Sim, professor. Então, hoje a gente vê muito processo já passando para esse meio. Então, a tendência é que todos os que estejam em tramitação saiam do meio físico para o digital. A tendência é que a gente abandone a vida de ir em cartório, ir em cartório de fórum, e acabe utilizando só o Projude. Vejo pessoas perdendo emprego. Não muda a função. Tem muita demanda dentro do meio judicial. Eles têm outra utilização, não se preocupe. Dúvidas, gente? Perguntas? Questões? Nada? Da minha parte, tranquilo. Então tá, gente. Eu tenho uma atividadezinha para postar para vocês sobre esse planejamento, só para vocês se imaginarem dessa dificuldade, mas claro que eu não vou pôr um processo inteiro para vocês mexerem, imagina, seria desumano. Então eu vou colocar hoje ainda, se possível, ou se não amanhã cedo, no AVA para vocês, tá? Onde vocês vão pensar numa definição de planejamento. Quanto tempo eu levaria para fazer isso? Quanto tempo eu levaria para fazer aquilo? E colocar o preço de vocês. Beleza? Tudo bem, Não? professor? Beleza, professor. Beleza. O professor vai ter que aguentar a gente mandando mensagem, como que faz isso? Esqueci, não sei, o que é isso? Eu sempre respondo. Isso é verdade. O professor deve ter jogado pedra na cruz, porque me aguenta. Nada não ligo não. Então tá, gente. Então, podem ir para o descanso de vocês e a gente se encontra terça-feira que vem, né? Voltar a falar de CMS daí. Tá bom? Tá bom, professor. Então tá, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite, igualmente. Boa noite, professor. Igualmente. Boa noite. Obrigado.